Pensa só, a escritora de mistérios mais famosa do mundo, a mestre dos crimes quase perfeitos, tinha um segredo que ela guardava às 7 chaves. E não, esse segredo não estava em nenhum dos livros dela. Então, a grande questão que sempre ficou no ar é: será que a rainha do crime fazia mesmo parte de uma sociedade secreta, sabe, daquelas com rituais, juramentos, tudo que a gente vê nos romances? Pois é, a resposta é um gigantesco sim. O nome do clube, The Detection Club. E ele não só existiu, como era bem real. Bom, então vamos fundo nessa história. Então, o que era exatamente esse clube? Porque, olha, parece coisa que saiu direto de uma das histórias dela. Olha, em resumo, era tipo um clube fechado, só que da realeza da literatura policial britânica, sabe? E o objetivo era super nobre. Eles queriam proteger a qualidade do gênero que eles tanto amavam. Mas, peraí, por que criar um clube fechado para isso? O que estava rolando no mundo da literatura de mistério naquela época para precisar de uma medida tão drástica? É que assim, a ficção de detetive estava bombando, era chamada Era de Ouro. Só que com tanto sucesso veio um problemão. Um monte de livro ruim começou a aparecer. Sabe como é? Soluções tiradas da cartola, pistas que o autor escondia do leitor, umas coisas bem sem pé nem cabeça. O gênero estava correndo um sério risco de perder a credibilidade. Foi aí que os maiores nomes da época pensaram: opa, precisamos fazer alguma coisa. E se juntaram para botar ordem na casa. E é agora que a coisa fica boa de verdade. Porque para garantir essa qualidade toda, eles não fizeram só um estatuto. Não, eles criaram rituais e regras secretas. A iniciação de um novo membro era um evento e tanto, viu? Imagina uma coisa bem teatral. Mas nada de sombrio ou sinistro. Era mais na base daquele humor britânico super peculiar, sabe? Era metade performance e metade um compromisso seríssimo com a arte de escrever um bom mistério. Tenta imaginar a cena. O escritor novato entra numa sala iluminada só por velas. Daí, ele tinha que responder umas perguntas bem solenes sobre a profissão. E no final, fazia um juramento sagrado prometendo seguir à risca as regras do clube. E essa parte do juramento é fundamental. A ideia principal era o que eles chamavam de jogo limpo. Ou seja, o escritor não podia trapacear. O leitor tinha que ter acesso às mesmas informações que o detetive. O grande desafio era esse: criar um quebra-cabeça que quem estivesse lendo tivesse uma chance real de solucionar. E olha que legal, essas regras não ficaram só dentro do clube, não. Elas viraram a espinha dorsal da ficção de detetive que a gente conhece hoje. Chega de coincidências absurdas, nada de assassinos que brotam do chão no último capítulo ou soluções sobrenaturais. O legado que eles deixaram foi esse: a história precisa ser lógica, justa e, mais importante, solucionável. É a base do jogo até hoje. Bom, com regras tão sérias assim, dá pra imaginar que só a nata da literatura podia entrar, né? Vamos ver quem é que fazia parte desse grupinho seleto. E a lista de membros era, sem brincadeira, um verdadeiro quem é quem do mistério. Tinha a Agatha Christie, óbvio, a Dorothy L. Sayers, que foi uma das fundadoras, o G.K. Chesterton, que foi o primeiro presidente, enfim, todos os gigantes do gênero estavam lá. E a Agatha Christie não era uma membra qualquer, não. Ela simplesmente assumiu a presidência do clube e ficou no cargo por 18 anos. Isso mesmo, de 1958 até a morte dela em 76. Quase 2 décadas liderando essa elite da literatura. E tem uma curiosidade que mostra um lado mais humano dela, sabe? Mesmo sendo a presidente, a Agatha Christie era super tímida e isso atrapalhava na hora de conduzir as reuniões. Então, o que acontecia? Outro autor, o Edmund Crispin, muitas vezes falava por ela, como se fosse a voz dela. Isso só deixa o clube todo com um charme ainda mais especial, né? Ok, então depois de descobrir tudo isso, qual é o veredito? O Detection Club era, afinal de contas, uma sociedade secreta meio sinistra? Vamos voltar para a pergunta lá do começo. Com todos esses rituais, juramentos e essa coisa de ser super exclusivo, qual era a real natureza desse clube? A verdade é a seguinte: sim, o clube tinha seus segredos. Era só para convidados, super exclusivo, tinha os rituais e tudo mais. Mas não tinha nada de sinistro nisso. No fundo, era uma confraria de escritores que se divertiam juntos. Era uma coisa meio teatral e, principalmente, muito, mas muito britânica. O foco era só um: celebrar e proteger a arte de escrever um bom mistério. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se naquela época o Detection Club definia as regras do jogo, hoje quem é que faz isso?
Se aquele grupo de gigantes definiu toda uma era da literatura, o que ou quem é que define a nossa?